O programa Perfil de hoje vai receber o sociólogo e atual vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da Caixa Econômica Federal. Foi governador do estado do Rio de Janeiro, prefeito de Niterói, entre outros importantes cargos públicos. Participou de movimentos políticos estudantis e, ainda jovem, começou a trilhar sua carreira política. Está em nosso estúdio Moreira Franco, que vamos conhecer um pouco mais agora. Nasceu no Piauí, é carioca de coração, botafoguense, casado e pai de 3 filhos. Sua história pessoal se confunde com sua trajetória política, que iniciou ainda nos tempos de estudante. Na vida pública, exerceu diversos cargos e esteve ao lado de personalidades com reconhecido destaque, como Fidel Castro, Fernando Henrique Cardoso, Amaral Peixoto, Ulisses Guimarães, Felipe Gonzalez, entre tantos outros. A biografia de Moreira Franco figura entre as mais relevantes. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação no nosso programa. Vou começar lhe perguntando sobre uma curiosidade, que muitos pensam que o senhor é carioca e o senhor não é. O senhor é piauiense. Chegou no Rio ainda muito jovem, não é isso? Exatamente. Quantos anos mais ou menos o senhor chegou? Olha, eu cheguei no Rio para fazer o curso ginasial. Lá no Piauí, fiz o curso primário todo lá, tínhamos boas escolas e tinha o colégio estadual, era um bom colégio, o liceu, como se chamava à época, e fiz o exame de admissão lá para o liceu, que era um colégio de referência, o exame de admissão naquela época, era uma prova que vinha do Pedro II, era a mesma prova que era aplicada aqui no Pedro II. Os inspetores de educação levavam essa prova nas suas pastas pelo Brasil inteiro. No mesmo dia, todo o liceu, cada estado tinha um colégio estadual, um liceu, como se chamava, no mesmo dia, na mesma hora, aplicava a mesma prova que era aplicada no Pedro II, também no mesmo dia. Então você veja, e não havia nenhuma fraude, não havia corrupção, não havia o que a gente, de alguma maneira, está até se acostumando aqui no Brasil, porque até o Enem, as provas já foram objetos de manipulação, e naquela época não havia isso. Era uma prova que aplicada com muito rigor, e o objetivo era fazer uma unificação da qualidade do ensino, uma medida da qualidade do ensino. E eu fiz essa prova, eu tive uma boa aprovação, e fiz o primeiro ano ginasial no liceu, mas lamentavelmente aí a qualidade do ensino já começava a cair depois disso, né? E o senhor veio para cá mais Aí ou eu menos vim em para que cá, idade? eu tinha 11 anos de idade, eu vim para fazer o segundo ano ginasial. A família da minha mãe é mineira, e meu pai a conheceu em Niterói, porque ele saiu do Piauí para fazer o curso superior aqui e morava em Niterói. Conheceu minha mãe, casou e voltaram para o Piauí, mas a família dela ficou toda, uma parte no Rio, outra parte em Niterói e uma parte em Minas Gerais. Então eu vim já tinha familiares aqui no Rio de Janeiro, então... E quais as lembranças que o senhor tem lá do Piauí até os 11 anos? Tem boas lembranças dessa época? Tem muito boas lembranças. Quer dizer, na realidade, Teresina era uma cidade muito pequena, né? E naquela época me parecia uma cidade enorme, a Praça Pedro II, que me parecia uma praça imensa. Depois que eu já grande fui ver, era uma praça muito pequena, muito pequena. E meu pai já tinha militância política, era do PTB, né? Então, aqueles anos todos que eu passei lá foram anos de muito envolvimento político, porque a política no interior, ela mobiliza muito a família, as famílias se dividem, e havia, na época, UDN, PTB, PSD, eram partidos que disputavam muito, principalmente PSD, PTB, contra o UDN. As pessoas, às vezes da mesma família, brigavam, não se davam, não se falavam, às vezes tinha até violência. E no interior isso é mais ou menos comum, muito, né? Era muito comum. O senhor cursou economia, depois mudou para sociologia. O que fez o senhor mudar de uma coisa para outra? Olha, quando eu estava concluindo o curso de economia, na época da Universidade do Brasil, as opções que tinham eram opções que, na minha cabeça, naquela época, eu era muito militante, eu já estava em ação popular, fazendo movimento estudantil e
organizando uma luta contra a ditadura, e naquela época a alternativa que se tinha era a de ir ou para a Fundação Getúlio Vargas, ou então ir para a CEPAL. E eu não me atraía, quer dizer, ir para a Fundação Getúlio Vargas, que era a melhor escola de pós-graduação, aonde se desenvolvia melhor do ponto de vista profissional. Era na Fundação, o curso da Fundação. E eu, então, já que tinha muito interesse pela questão social, pela compreensão do desenvolvimento social, da economia como também um método para você compreender as transformações econômicas da sociedade, os efeitos na organização social, eu então achei que deveria ir para a PUC fazer sociologia. E fiz, o curso era de 4 anos, como eu tinha feito muitos créditos na Faculdade de Economia, eu fiz num espaço de tempo menor e me formei em sociologia. Acabei fazendo os cursos todos de pós-graduação, tanto aqui no IUPERJ quanto na França, que eu fiquei lá 2 anos fazendo cursos de doutorado. Eu fiz em Sociologia e Ciência Política. E o senhor também foi professor, né? Deu aula bastante tempo, Eu fui professor da UF, né? Na Faculdade de Economia da UF, eu dava aula de Sociologia na Faculdade de Economia. E de lá foi que eu saí para ser candidato a deputado federal pela primeira vez em 1974. E fui o deputado mais votado do antigo Estado do Rio de Janeiro, da história do Estado do Rio de Janeiro. Mesmo o senador Amaral, que tinha sido sempre o deputado mais votado, na última eleição que ele participou como deputado federal, eu até brincava com ele, porque eu dobrava a votação dele e dizia que, como o eleitorado tinha dobrado, aquilo lá era dele. Daí para frente seria a minha contribuição. E eu contribuí com mais de 20 mil votos. Um número muito expressivo. Eu tive 130 mil votos, 120 e tantos mil votos. Muita coisa. Muita coisa. Naquela época, muita coisa. Ainda mas na época mais ainda. O senhor acha que a sociologia, de alguma forma, lhe impulsionou para a carreira política? Não. A minha atividade política, ela antecede a minha opção pela sociologia. Quer dizer, mesmo eu fiz política estudantil já no movimento, quando era do curso secundário, né? Depois, quando entrei para a faculdade, para a universidade, eu continuei fazendo política estudantil, e já na Faculdade de Economia, e continuei na sociologia. Uma época trabalhando diretamente no movimento estudantil, e outra época eu estudante, mas em AP, fazendo outras atividades políticas, atividades de natureza social e dirigente de direção da organização. Sim, claro. Na época